Bom, meus amigos do segundo semestre da Faculdade Paulo Picanso, meus alunos da disciplina de Anatomia Bucomaxilofacial, hoje a aula de vocês é vascularização arterial do complexo bucomaxilofacial. E quem está falando com vocês aqui é o professor Radamés Bezerra Melo, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez e que a gente possa gerar um bom aprendizado nessa aula, utilizando esse mecanismo de aula remota. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é de como inicia a vascularização arterial. As artérias, por definição, já era para ser sabido de vocês, elas levam o sangue do coração para o resto do corpo. Essa é a definição de artéria, o sentido do fluxo. Não é levar sangue arterial, é levar o sentido do fluxo do coração para o corpo. Então, ela vai iniciar esse fluxo na artéria aorta, aqui mostrando para vocês ela, mais precisamente no arco aórtico, o nome desse arco que ela faz é arco aórtico, e depois ela vai ter uma porção descendente, a artéria continua de modo descendente, chamada de aorta descendente. Depois ela muda de nome e passa a ser chamada de aorta descendente. Então, no arco aórtico vão sair 3 grandes vasos, onde o primeiro é o tronco braquicefálico, o que está no meio vai ser a artéria carótida comum esquerda, e o mais na outra extremidade é a artéria subclávia esquerda. Ou seja, vamos ter do lado direito um tronco braquicefálico, no meio a artéria carótida comum esquerda, e do outro lado, o lado esquerdo, mais à esquerda possível, a artéria subclávia esquerda. Depois do tronco braquicefálico, eu vou ter a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Então, uma informação. Do lado direito eu tenho tronco braquicefálico, do lado esquerdo não. Do lado esquerdo elas vão sair a artéria carótida comum esquerda e a subclávia esquerda diretamente do arco aórtico, tá? Informação importante para ser dada para vocês. Para que serve o tronco braquicefálico? Não se sabe. É uma variação anatômica que é presente. É algo diferente, uma variação do lado esquerdo para o lado direito, mas que não faz diferença nenhuma, porque a partir daí os dois lados são rigorosamente iguais em tipos de artérias mais importantes. Nas artérias mais importantes se faz de modo igual o lado direito e o lado esquerdo. Tá? A artéria subclávia direita e a esquerda servem para fazer a irrigação, respectivamente, dos braços, dos membros superiores, do lado direito e do lado esquerdo, respectivamente. Onde delas vai sair uma artéria chamada de artéria vertebral, que é importante para a irrigação cerebral, vai fazer a irrigação do encéfalo. E ainda vamos ter as artérias carótida comum, direita, e artéria carótida comum esquerda, que eu falei para vocês, que vão se dividir em artéria carótida comum, vai se dividir em artéria carótida interna e externa, artéria carótida comum interna e externa, ambas, lado direito e lado esquerdo. Então, vou ter dos dois lados acontecendo de modo igual. O suprimento sanguíneo do encéfalo é realizado pelas artérias carótida interna e vertebral. Então, a artéria carótida interna e a vertebral vão fazer um polígono, já adianto para vocês o nome, polígono de Willis, e esse polígono de Willis faz a irrigação do cérebro e do encéfalo, da região inteira. Então, a artéria subclávia emite ramo no pescoço e irriga as estruturas da base do pescoço. E através do seu ramo vertebral, irriga o encéfalo. Tá aqui o ramo vertebral dela, ó, pessoal. Penetrando nos forames transversos das vértebras cervicais. Geralmente penetra em C6. Penetra na altura de C6. Passa por C6, C5, C4, C3, C2, C1. E depois penetra no forame magno para adentrar-se à base do crânio. E na base do crânio fazer a irrigação do encéfalo. Tá? Outra é a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, pessoal, vai fazer a irrigação do hemisfério cerebral, da maior parte dos hemisférios cerebrais, ou a maior parte do cérebro. E a artéria carótida externa irriga a maior parte da cabeça, exceto o encéfalo e a órbita. O resto, a parte superior do pescoço, o resto, principalmente a face, nossa área de atuação, a irrigação se dá muito pela artéria carótida externa, por isso que está grifado em vermelho. É uma artéria de super importância para o nosso conhecimento. Então, o que eu posso ver aqui nesse slide aqui, ó, de várias artérias? Eu consigo ver que a artéria carótida comum, ó, 1.0, artéria carótida comum, ela vem mais ou menos até a região da cartilagem tireoide ou na altura de C4,
e vai se dividir em artéria carótida interna e artéria carótida externa mais externa. Ou artéria carótida interna mais posterior e artéria carótida externa mais anterior. Mas, Radamés, existe alguma variação anatômica disso? Existe. Isso pode se dar de modo ao contrário. Vixe, Radamés, e agora? Como é que a gente descobre qual é qual? Tem como? Tem. Por isso que não é bom se nortear por isso. Por uma ser interna e a outra ser externa. O norteamento principal se dá pelo fato da interna não possuir nenhuma ramificação até ela penetrar aqui no canal carótico, enquanto que a externa, ó, ela acabou de sair, acabou de se dividir da artéria carótida comum, ela já emite um ramo, que é o primeiro ramo dela, que é a artéria tireoide superior. Então, emite ramos, vários ramos da artéria carótida externa, enquanto que a artéria carótida interna só vai emitir ramo depois que ela passa na base do crânio para fazer a irrigação da base do crânio e do encéfalo. Então aqui eu consigo ver bem claro, ó, a artéria carótida comum e a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Elas são cobertas pelo esternocleidomastoide, que estaria aqui, ó. O esternocleidomastoide estaria aqui fazendo toda a cobertura e a proteção da região da artéria carótida interna. E que, mais uma vez, ela vai se dividir na altura da quarta vértebra cervical, ou seja, da C4, ou na borda superior da cartilagem tireoide. Essa borda superior da cartilagem tireoide vai ser a divisão dela em carótida interna e externa. Então, ramos terminais da artéria carótida comum, carótida externa e interna, que são os últimos ramos que ela vai emitir antes dela parar de se chamar assim, ou antes dela ter continuidade. Essa é a definição de uma artéria terminal. São os últimos ramos. A continuação da artéria carótida comum penetra no crânio, no canal carótido, como eu falei para vocês, não fornece ramos no percurso e é muito importante na irrigação do encéfalo. Aqui mostrando para vocês mais uma vez que ela não possui ramificação. Ó. Informação extremamente importante. Ela não possui informação. Então ela penetra aqui no canal carótico e depois ela vai passar sobre, ou seja, em cima do forame lácero que é obliterado e vai fazer a irrigação do encéfalo. Lembro desse fato que eu falei para vocês na aula de ossos? Eu falei sobre na parte de forames que ela penetrava no canal carótico e passava sobre o forame lácero, que é um forame obliterado, e fazia depois a irrigação do encéfalo. Aqui mais uma vez ela sendo mostrada, ó, a artéria carótida comum, dividindo-se em externa e interna, a interna indo para o encéfalo e a externa vindo para irrigar a face. Ok? Então, a artéria vertebral aqui mais uma vez mostrando para vocês, ela penetrando nos forames transversos das vértebras cervicais, geralmente entre C6. A da C7 não tem forame transverso? Tem, mas é raro ela entrar em C7. Quem entra em C7 é uma variação anatômica, de modo mais comum ela entra em C6. Aí fazer o percurso C6, C5, C4, C3, axis e atlas, até penetrar no forame magno. Aqui mostrando o panorama de irrigação da vascularização do sistema nervoso central, a parte do encéfalo, onde a artéria vertebral e a artéria carótida interna vão fazer um formato de polígono para irrigação, que é chamado de polígono de Willis, e esse polígono de Willis vai fazer a irrigação de todo o encéfalo. Eu não preciso que você decore todos os nomes das artérias mais importantes do polígono de Willis, não quero. Eu quero só que você saiba que o polígono de Willis é formado pelas duas artérias carótidas internas e as duas vertebrais, e isso vai fazer a irrigação do encéfalo. Beleza, pessoal? Então aqui, vamos entrar agora na carótida externa. A artéria carótida externa já é uma artéria de muito mais importância para a nossa área de atuação. Por quê? Porque ela irriga as estruturas que a gente realmente trabalha, as estruturas que realmente a gente precisa se preocupar. Então, aqui mostrando vários ramos dela, ramo temporal superficial, ramo maxilar, ramo auricular posterior, ramo occipital, ramo facial, ramo lingual, ramo faríngeo atendente e ramo tireoide superior. Temporal superficial é ramo terminal, o ramo maxilar é ramo terminal e os demais são ramos colaterais. Ou seja, são ramos que ela vai emitir e vai continuar. Então, primeiro ramo vindo de inferior para superior, primeiro ramo colateral é a artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior irriga quem, Radamés? A glândula tireoide e a laringe. Então aqui eu estou precisando ver, ó, glândula tireoide e indo para a região da laringe. Então esse é o objetivo da artéria tireoide superior. Segundo ramo
vindo de inferior para superior é o ramo lingual. É a artéria lingual. A artéria lingual vai irrigar a língua e a região sublingual. E ela possui vários ramos, tá, pessoal? A artéria lingual possui alguns ramos, que eu vou conversar com vocês agora. A artéria lingual possui ramo para a região supraioide, para irrigar parte dos músculos supraioideus. Possui um ramo chamado de ramos dorsais da língua, que vai irrigar os músculos da porção posterior da língua. Depois tem uma artéria sublingual que vem para essa região sublingual e irriga também os músculos supraioideus. Depois vai lançar um ramo chamado de artéria profunda da língua, que vem para irrigar essa parte do dorso da língua e irriga os músculos da porção anterior da língua, que é a artéria profunda da língua. Então, essas são as irrigações da artéria lingual, que por sua vez é ramo da artéria carótida externa. Depois, o terceiro ramo a sair da artéria carótida externa vai ser a artéria facial, que surge logo acima da artéria lingual, próximo ao ângulo da mandíbula. Se você observar bem aqui nessa imagem, está próximo ao ângulo da mandíbula. Ela vem por medial ao ângulo da mandíbula. E mais ou menos na altura da metade do corpo mandibular, ela cruza o corpo mandibular vindo para a parte lateral do corpo da mandíbula. E na parte lateral do corpo da mandíbula, ela vai se dividir. Vai lançar o seu primeiro ramo, que é esse aqui, ó. Ramo submentoniano. Depois ela continua do ramo indo ascendente, de modo ascendente. Lança um outro ramo, que é o ramo labial inferior. Depois ela continua de modo ascendente, lançando um ramo chamado ramo labial inferior. E depois ela vai continuar até chegar próximo da base do nariz, onde ela começa a fazer um trajeto circular, ou uma curva. E essa curva vai dar o nome dessa outra parte da artéria, que vai ser a artéria terminal da artéria carótida facial, artéria facial, que é ramo da artéria carótida externa, vai ser o ramo angular ou artéria angular. Então essa artéria aqui, a artéria angular, pessoal, é o ramo terminal da artéria facial, que é ramo da artéria carótida externa. Então, mais uma vez, quais são os ramos da artéria facial? Os principais ramos: artéria submentoniana, artéria labial inferior, artéria labial superior e artéria angular. Essa artéria labial superior e labial inferior, pessoal, em caso de um acidente, uma laceração, um corte ou um problema nessa região vinculada a uma laceração, um corte, tende a ter um sangramento muito grande, um sangramento protuso, e é um sangramento pulsante. Por que é um sangramento pulsante? Porque é uma artéria, pessoal, artérias pulsam. Então, um sangramento pulsante, a gente pode visualizar quando a gente observa um corte profundo no lábio superior e lábio inferior. Sangramento que eu vou precisar fazer uma ligadura dessa artéria, que é nada mais nada menos que estruturar a boca da artéria para que ela pare de sangrar. Aqui mostrando mais uma vez para vocês a artéria facial. Ó. A artéria facial e seus principais ramos. Ó. A artéria facial, já mostrando alguns outros ramos dela que são menos importantes, como a artéria palatina ascendente, ó. Ramos glandulares, que vem para as glândulas. E que o trajeto que eu falei para vocês, ó, vem por parte medial ao ângulo da mandíbula. Medial ao ângulo da mandíbula. Na altura da metade do corpo mandibular, ela vem por vestibular ou pela lateral do corpo mandibular. E se divide, ó, submentorial ou submentoniano, para irrigar os músculos da região mentoniana. Labial inferior para irrigar o lábio inferior. Labial superior para irrigar o lábio superior. E a angular, que é o ramo terminal, que vai irrigar essa região de base lateral do nariz. E aqui vamos mostrar o ramo posterior. O primeiro ramo posterior dela é o ramo faríngeo ascendente. Temos também o ramo occipital. O ramo occipital vai irrigar a região do couro cabeludo e ela passa medial ao processo mastoide. Estou vendo o processo mastoide aqui, ela está passando medial. Quem passa lateral ao processo mastoide é a auricular posterior, que vai irrigar a orelha interna, células mastoides, pavilhão da orelha e glândula parótida e ATM. Essas duas, ó, a auricular posterior e a occipital, elas se anastomosam, tá? Olha aqui, ó, se juntando e vão irrigar
a região realmente posterior da cabeça. E aqui vamos para os ramos terminais da nossa artéria carótida externa. Então, olha aqui, ó, artéria carótida comum, dividindo-se em interna e externa. A externa lançando seus ramos, até que chegar no final e ela acabar. Quando ela acaba, ela lança dois ramos terminais. Ramo maxilar, ou artéria maxilar, ou ainda artéria maxilar interna, ou chamamos aqui de ramo temporal superficial ou artéria temporal superficial. Tá certo? São esses dois ramos, são os ramos terminais da artéria carótida externa. Aqui eu consigo ver também, ó. Ela lança a artéria temporal superficial segue um trajeto ascendente, emitindo dois ramos colaterais, sendo o mais importante esse, chamado de transverso da face, porque ele vai irrigar essa região lateral da face, região do músculo masseter e pele da região zigomática. A artéria temporal superficial, pessoal, aqui mostrando para vocês, ó, lançando o ramo que eu tô falando para vocês, o arterial, o ramo transverso da face, tá aqui. Artéria temporal superficial, transverso da face. E depois ela vai lançar dois ramos terminais, que são o ramo parietal, que vem irrigar a região do couro cabeludo na região parietal, do osso parietal, aqui o osso parietal, pessoal, para quem não lembra. E a artéria temporal superficial também vai lançar um ramo terminal para a região anterior, que é o ramo frontal, que vai irrigar a região do couro cabeludo da região frontal. Então, mais uma vez, a artéria temporal superficial vai irrigar e vai lançar a mão da artéria transversa da face, que é o ramo colateral, que vai irrigar a glândula parótida, músculo masseter e pele da região zigomática. Vai continuar e vai lançar seus ramos terminais, que é o ramo parietal e ramo frontal, ou artéria frontal e artéria parietal, que vão irrigar quem? A artéria parietal irriga o couro cabeludo da região parietal e a artéria frontal irriga o couro cabeludo da região frontal. Beleza? Vamos entrar agora na artéria maxilar, que talvez seja agora a parte das mais importantes da nossa atuação. Por quê? Porque ela vai fazer a irrigação da nossa área, a atuação mais precisa, que é a boca, da cavidade oral. Então a artéria maxilar, ou artéria maxilar interna, tanto faz, emite vários ramos colaterais e um terminal. Supre a irrigação das regiões profundas da face, inclusive dos dentes superiores e inferiores. Então, primeiro ramo que ela vai lançar, a artéria maxilar, que ela passa medial ao pescoço do côndilo, tá, pessoal? Vai ser a artéria alveolar inferior. Então, a artéria alveolar inferior, que vai, antes de penetrar no forame mandibular, lançar a mão de um ramo, que é chamado de ramo miloioideo, que, como o próprio nome diz, vai irrigar o músculo miloioideo, mas irriga também outro músculo. Qual? O ventre anterior do digástrico. Se você lembrar da aula de inervação, você vai lembrar que na aula de inervação também acontece isso. O nervo miloioideo inerva o músculo miloioideo e o ramo anterior do digástrico. Então até aqui, artéria e nervo muito parecido ou até igual. Depois ela vai emitir o ramo, ó, ela continua como ramo alveolar inferior, ramo alveolar inferior continuando, penetrando no forame mandibular, percorrendo o canal mandibular e lançando ramos, ó, dentais para os dentes e peridentais, que é para irrigar a região ao redor do dente. Depois ela vai continuar e vai sair uma parte como artéria mentoal, que vai ser um ramo terminal da artéria alveolar inferior, e o outro ramo terminal da alveolar inferior é os ramos incisivos, que vão irrigar, os ramos incisivos vão irrigar a parte dental e peridental dos dentes canino, incisivo lateral e incisivo central. A primeira artéria de modo ascendente, que a artéria maxilar emite, que são os ramos colaterais, ainda em ramos colaterais, que ela vai continuar, é a artéria meningia média, que eu acho que vocês lembram que eu falei para vocês dela na hora que eu falei de forame. Qual forame que eu falei? Do forame espinhoso. Por quê?
Porque eu falava que no forão espinhoso dava passagem à artéria meningia média, que é uma artéria que vai ter função de irrigar a dura mater e o gânglio trigeminal. Mas o que é o gânglio trigeminal? É aquela estrutura globosa do nervo trigêmeo antes dele se dividir em nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Aquela estrutura globosa que tem os 3 nervos é chamado de gânglio trigeminal. Eu acho que eu falei isso para vocês também na aula de nervos. Acho não, eu tenho certeza. Depois ela vai continuar e vai lançar o ramo bucal, a artéria bucal, desculpa, primeiro não é o bucal, primeiro é o masseter, a artéria massetérica, que vai fazer esse trajeto sinuoso passando sob a incisura sigmoide ou incisura da mandíbula. Para fazer irrigação de quem? Do masseter, lembre que o masseter tá aqui, ó, vindo do arco zigomático até o ângulo da mandíbula. Depois ela vai lançar os ramos pterigóideos, que vão fazer o quê? Irrigação dos músculos pterigóides, pterolateral e pterigóide medial. Depois vamos ter depois a artéria bucal, que vem para irrigar essa região da bochecha, músculo milioideu, esse músculo zigomático maior, zigomático menor, uma parte deles. Vem para irrigar também músculo risório. Depois vamos ter as artérias temporal profunda posterior e artéria temporal profunda anterior. Anterior e posterior. Posterior e anterior, que são ramos da artéria maxilar. Ramos colaterais. Observando a artéria maxilar por medial, ou seja, estamos fazendo um corte aqui sagital, temos o ramo colateral artéria palatina ascendente, que ramifica-se em artéria palatina maior e artéria palatina menor, para suprir a irrigação da parte posterior do palato duro e palato mole. Então tá bem aqui ela, ó, artéria palatina ascendente, ó, vindo da artéria maxilar. Opa. Artéria palatina ascendente, que vai penetrar no forame palatino maior e palatino menor. Quando ela penetra no forame palatino menor, uma parte dela, ela vira artéria palatina menor e vai fazer a irrigação de quem? Do palato mole. Quando ela penetra aqui no forame palatino maior, ela muda de nome e vai chamar de artéria palatina maior e vai irrigar a maior parte ou a parte posterior do palato duro. A artéria maxilar emite 2 ramos colaterais. Um na região da tuberosidade maxilar, a artéria alveolar superior posterior, e outro que penetra na fissura orbital inferior, a artéria infraorbital. Então, podemos ver aqui os dois nesta vista. A artéria alveolar superior posterior, entrando aqui na região do túber da maxila, penetrando para fazer irrigação de quem? Já adiantando para vocês, vai fazer irrigação do periodonto, dos molares posteriores e dos periodontos molares e dos dentes molares da maxila. Região de gengiva, região óssea de molares também, que é o periodonto dos molares. Tá errado aqui, não vai fazer irrigação dos premolares, tá? A irrigação dos premolares quem faz é a artéria, o slide tá errado. Quem faz é a artéria alveolar superior média, tá, pessoal? Só fazendo essa correção aqui do que tá escrito. A artéria infraorbital, ela vai penetrar na região da fissura orbital inferior, depois ela entra no canal infraorbital e dentro do canal infraorbital ela vai lançar a artéria alveolar superior anterior e a média, que vai irrigar a região dos dentes anteriores, como premolares, caninos, incisivo lateral e incisivo central. Já o ramo da artéria esfenopalatina é o ramo terminal da artéria maxilar. Ela atravessa o forame esfenopalatino para suprir as paredes do septo e da cavidade nasal, os seios frontais, maxilar, etimoidal, esfenoidal e parte anterior do palato. Ou seja, a artéria esfenopalatina vai fazer irrigação dos seios paranasais. Para quem não tinha entendido, agora vai ficar mais claro, mais objetivo, observando para vocês aqui, ó, a artéria maxilar, a artéria esfenopalatina, ramo terminal, a artéria alveolar superior posterior
a artéria infraorbital. A artéria infraorbital passando aqui na fissura orbital inferior, entrando agora no canal infraorbital, e dentro do canal infraorbital, a artéria infraorbital vai emitir dois ramos. A artéria alveolar superior médio, que vem para a região de premolares, e para irrigar também, já adianto, a raiz mesio-vestibular do primeiro molar, igual a história de nervo, raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior não é irrigado pelo ramo posterior, é pelo ramo médio, e vai irrigar também, e vai ter também irrigação da artéria alveolar superior anterior, que é ramo da infraorbital, para a região de canino, lateral e central. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, a posterior, a artéria alveolar superior posterior, irriga terceiro molar, segundo molar e duas raízes do primeiro molar, a disto vestibular e a palatina, e a região de periodonto dessa região. Já a raiz mesio-vestibular do primeiro molar vai ser irrigada por quem? Vai ser irrigada pela artéria alveolar superior médio, que vai fazer a irrigação dela, da raiz mesio-vestibular, ainda de primeiro premolar e segundo premolar, dos dois premolares. Acrescento, só para lembrança, que a artéria alveolar superior média ela é ramo da infraorbital. A posterior, a alveolar superior posterior, é ramo da maxilar. E depois vamos ter ainda a artéria alveolar superior anterior, mais uma vez eu recapitulando, que é ramo da infraorbital, assim como a alveolar superior média, e a artéria alveolar superior anterior vai irrigar dente canino, lateral e central e a região do periodonto desta região. Aqui mostrando a artéria esfenopalatina para vocês. A artéria esfenopalatina que é o ramo terminal da artéria maxilar, que vai fazer a irrigação dessa região, ó, septal, região de mucosa, região de seios paranasais, como eu falei para vocês, e ela tem um ramo importante, que é o ramo nasopalatino, que vai penetrar no forame nasopalatino e vai fazer a irrigação do terço anterior do palato duro, que é essa região entre os caninos, de distal de canino a distal de canino. Aqui é só um slide revisão, que eu vou deixar aqui para vocês, tá em espanhol, mas eu vou deixar para vocês. Quem quiser pausa o vídeo, embora esteja em espanhol, dá para ver as artérias, fazer uma breve revisão das artérias mais importantes, né? As artérias mais importantes que eu acabei de falar para vocês, que estão saindo da artéria maxilar e fazendo todos os seus ramos colaterais, tá? Então, achei um bom slide. Você dá um pause, observa com calma, vê se tem alguma coisa que você teve dificuldade. Se tiver, você volta à aula, o vídeo e tenta entender. Caso não consiga entender, tenha alguma dúvida, vamos ter momentos para a gente tirar dúvida, momentos das atividades online. Gostaria de falar com vocês do plexo de Kieselbach. O plexo de Kieselbach é um plexo arterial que nós temos na região do nariz e que geralmente é ele que vai fazer o sangramento protuso acontecer em grandes traumas nasais. Então, quando o cara tem um trauma nasal muito grande, o sangramento geralmente vem desse plexo sanguíneo, que é um somatório de artérias que se encontram e se anastomosam na região do nariz. E esse plexo de Kieselbach, pessoal, ele é formado por basicamente estas artérias. São basicamente 5 artérias. Que é a artéria palatina maior, que eu estudei com vocês. A artéria labial superior, que eu também mostrei para vocês. A artéria etimoidal anterior, que eu não estudei com vocês agora. A etimoidal posterior, que eu também não estudei. E a esfenopalatina. Mas por que a gente não estudou a artéria etimoidal anterior e a etimoidal posterior? Porque eu não entrei a fundo na ramificação das artérias carótida interna. E a etimoidal anterior e posterior são ramos da carótida interna. Ou seja, elas vêm da base do crânio. Vão penetrar aqui, ó, na parte crivosa do osso etimoide, na lâmina cribiforme ou lâmina crivosa do etimoide, juntamente com o nervo olfatório. E isso elas vão irrigar a região nasal. E o somatório de todas essas artérias juntas faz uma anastomose, se juntando, forma o plexo de Kieselbach. Se você observar, é da porção média para anterior do nariz. Por isso que um grande sangramento nasal geralmente é controlado com tamponamento nasal. Que é justamente isso aí. Você
amarra geralmente 4 gases e você entulha o nariz do paciente com as 4 gases amarradas. Com isso, vai fazer compressão e o sangramento nasal vai ser resolvido. Então, a maior parte dos sangramentos nasais pode ser resolvido com uma manobra simples, objetiva, chamado tamponamento nasal anterior, que é essa manobra que eu estou colocando aqui para vocês. Que justamente ela é para causar hemostasia da região do plexo de Kieselbach, que eu acabei de explicar para vocês, que é a região mais sangrante quando a gente tem um trauma nasal. Tem um sangramento grande, pode ter quase certeza que o sangramento está advindo do plexo de Kieselbach. O que eu tinha para falar para vocês da aula de vascularização arterial da face era isto. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e teremos nosso momento para tirar dúvidas na próxima semana. Um grande abraço para vocês. Espero que a quarentena esteja sendo feita de bom proveito do ponto de vista de aprendizado para vocês. O professor Radamés encerra aqui e fico à disposição de vocês.